A paz do Senhor, amados. Aqui estamos nós para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Aproveitando, peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você seja notificado de novas publicações. Deus te abençoe, a paz de Cristo. Bem, amados, bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo esteja no seu, no meu, nos nossos corações. Muito bom dia, estamos aqui, amados, para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, né? E nós louvamos a Deus por esta manhã abençoada, neste domingo de bênção, de graça. A lição de hoje, amados, é a lição de número 6, do dia 7 de maio de 2023. E o nosso tema hoje é pais zelosos e filhos rebeldes. Pais zelosos e filhos rebeldes. Quero pedir a você, meu amado, que se inscreva no nosso canal, se você ainda não for inscrito. E também que você deixe o seu joinha, o seu like, né? Você ative o sininho para ser notificado das nossas próximas publicações. E fazendo isso, você vai estar me ajudando a levar o Evangelho de Cristo a muito mais pessoas, tá bom, amados? Então veja bem, a nossa lição hoje é a lição de número 6, tá bom, meu amado? Pais zelosos e filhos rebeldes. O nosso texto áureo, meu querido, está em Colossenses, no capítulo 3, versículo 20, tá? Nós vamos ler agora em nome do Senhor Jesus, tá? Colossenses, capítulo 3, versículo 20, que diz assim: olha, vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Obedecei em tudo a vossos pais, porque isto agrada ao Senhor, tá? A verdade prática da nossa lição é a seguinte: o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Amém? Então não anula a responsabilidade individual. Quer dizer, nós temos a responsabilidade de criar os nossos filhos, de educá-los no caminho em que eles devem andar, mas isso não anula as responsabilidades deles nas suas próprias escolhas, tá bom, meu querido? Então, olha só, tá? Vamos ver aqui o que nós vamos aprender nesta lição, para que você possa ficar realmente inteirado, né? Então, a nossa lição ela está dividida em pontos, tá? E o nosso primeiro ponto da lição, queridos, é a seguinte: os pais de Sansão. Nós vamos estar estudando aqui sobre os pais de Sansão, forma como criaram seu filho e também o compromisso que tinham com o voto, né, de Nazireu, e as atitudes de Sansão, tá? Sansão ele foi o 12º juiz de Israel, tá certo? E o segundo ponto é o nascimento de Sansão e a sua formação. E no terceiro ponto, nós vamos estar estudando a fraqueza de caráter de Sansão, tá? E vamos estudar a forma, né, como os pais de Sansão criaram Sansão, tá? E mesmo assim, nós vimos que Sansão teve escolhas, né? Porque as nossas escolhas são responsabilidades nossa, tá certo, meu amado? Então, vamos aqui para a leitura bíblica de hoje.
E diz assim, está em Juízes no capítulo 13, versículo 1 a 7 e 24. E Juízes 14, versículos 1 a 3. Diz assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem em Zorá, filho da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinhos ou bebidas fortes, nem comas coisas imundas, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou em casa, falou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista de um anjo de Deus, terribilíssimo, e não lhe perguntei de onde era, e nem ele me disse o seu nome. Porém, disse-me: Eis que conceberás e terás um filho. Agora, pois, não beba vinho nem bebida forte, e não coma as coisas imundas, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia de sua morte. Depois teve esta mulher um filho e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Juízes 14, versículo 1 ao 3 diz assim: Desceu Sansão a Timina, e vendo em Timina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Timina das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Olha, querido, quando fala aqui em agradar aos olhos, eu lembro lá de Davi, né? Quando viu Betsebe, a palavra diz que ela era bonita à vista, né? Então é bom ter muito cuidado com os nossos olhos, né? Porque podem nos enganar, né? Como foi o caso aqui de Sansão, não é verdade, meu amado? Então nós vamos estar orando agora, pedindo a bênção de Deus para a nossa escola bíblica dominical. Amém? Querido Deus e nosso Pai, nós te louvamos pela bênção, também pela graça, pela compaixão do Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, perdão dos nossos pecados, por obras, palavras, pensamentos. Que o Senhor esteja presente nas nossas vidas, ó Deus, para nos abençoar, para nos dar, Senhor, a Tua graça e renovar a nossa fé. Abre o nosso entendimento para que nós possamos entender a Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Olha, meu querido, nós temos aqui importante, tá? Algo importante para a gente destacar. Bom, na lição
que nós vamos começar agora, tá? Nós vamos estudar a criação de Sansão. A criação de Sansão, a fim de podermos extrair importantes lições sobre a educação dos filhos, tá? Olha, queridos, embora o povo de Israel vivessem, tá, num período de desvio espiritual, vivessem um período de desvio espiritual coletivo, todo Israel estava passando por situações, né? Então, queridos, e também viviam decadências, né? Viviam situação muito difícil, tá? E já por décadas, né, estavam vivendo debaixo do jugo, né, do jugo dos filisteus. Então, queridos, Manoá, que é o homem dessa história aqui, o pai de Sansão, tá? Manoá e a sua esposa, tá, seguiram as orientações que o anjo do Senhor lhes deu, né, tá? E seguiram com zelo, seguiram com temor, tá bom, amados? Assim, então, Sansão nasceu e cresceu, tá? Nazireu, tá? Nazireu. Contudo, amados, nós sabemos, a despeito do comprometimento de seus pais em criá-lo, tá, nos caminhos do Senhor, para cumprir, então, assim, a importante missão, tá? A importante missão de libertar o seu povo, tá? Sansão, ele usou o seu livre-arbítrio também para quebrar, irmãos, alguns desses ensinamentos que ele recebera de seu pai, que era a orientação divina, a forma de criá-lo. Afinal, ele, desde o ventre da sua mãe, era nazireu de Deus. Então, veja bem, aqui, irmãos, confirma aquela palavra, né, de que Deus nos escolheu para algum propósito desde o ventre da nossa mãe. Bom, ao longo da lição de hoje, nós vamos compreender, amados, que a nossa fidelidade a Deus, ainda que seja valiosa como exemplo aos nossos filhos, tá? Não é hereditária. Ou seja, nossos filhos não herdam hereditariamente o nosso caráter. Eles têm as suas próprias escolhas. E muitas vezes nós ficamos muito tristes, né, pelo fato de não nos obedecerem, de nos decepcionarem, né, com algumas coisas. Bem, e achamos que nós falhamos na criação dos nossos filhos. O caso aqui de Manoá e sua esposa, tá, é algo diferente. Por quê? Porque eles seguiram a orientação de Deus na criação de Sansão, e mesmo assim Sansão usou do seu livre-arbítrio para quebrar determinados ensinamentos que ele recebera do seu pai, ensinamentos estes vindo do próprio Deus. Bem, a lição de hoje tem objetivos importantes. Por quê? Porque vai nos ajudar a entender atitudes de nossos filhos, tá? Quando nós muitas vezes os criamos, né, debaixo da égide do Espírito Santo, da Palavra de Deus, e vemos os nossos filhos tomando decisões que nos entristecem e que entristecem a Deus, tá? Então, o objetivo da nossa lição é apresentar o contexto pecaminoso de Israel, né? A fidelidade dos pais de Sansão, né, ao Senhor, né? Então, os pais de Sansão foram fiéis ao Senhor na criação de Sansão. Segundo ponto, identificar o comprometimento dos pais de Sansão com a sua formação, a responsabilidade dos pais de Sansão com a formação de Sansão, tá? Formação moral, formação espiritual, tá? Sob as bênçãos divinas.
Terceiro ponto, conscientizar de que a conduta falha de Sansão, tá? A conduta falha de Sansão, amados, na vida adulta, né? Depois que ele cresceu, tá? Assim como as suas sequências, né? As suas consequências foram a responsabilidade das suas próprias escolhas, tá bom, querido? Então, amados, nós precisamos entender a palavra de Deus. Então, a história da família de Sansão, ela se dá no contexto de pressão social, tá? Naquela época havia escassez, havia sofrimento impostos, né, pelos filisteus, tá, sobre os israelitas, por volta lá do 11º século antes de Cristo. Olha, o filho de Manoá, Sansão, nasceu por um desígnio de Deus no tempo dos juízes, sendo ele o 12º juiz e também o último juiz do povo de Israel ou em Israel. Tá certo, amados? Então, apesar de ele ter nascido olha só, viu? Apesar de ele ter nascido para cumprir um desígnio divino na defesa de Israel, tinha um temperamento irascível, rebelde. É possível constatar isso ao longo da sua vida pessoal, tá? De acordo com a Bíblia. Então, ele nasceu com um propósito, nasceu com uma missão, mas apesar de ele ter nascido com esse propósito, com essa missão, ele era irascível e rebelde. Tomava suas próprias decisões e essas decisões lhes trazia também consequências, tá, meu amado? Então, veja bem aqui, vamos voltando aqui para a nossa lição, tá bom? E vamos aqui para os pais de Sansão, tá bom? Bom, os pais de Sansão, esse tópico está dividido também em pontos. Uma situação espiritualmente deplorável, recebendo orientações divinas, tá? Bem, então, queridos, nós vamos ver esta situação que o povo vivia, né? Espiritualmente deplorável, também a mulher agraciada desta história e recebendo também a orientação divina. Bom, o que nós vemos aqui? Tá? Uma situação espiritual deplorável. Querido, se você ler o capítulo 13 de Juízes, você vai ver que esse capítulo mostra os filhos de Israel, né? Os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, tá? Está aqui no versículo 1, né, desse capítulo, né, que diz: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Algo muito parecido, né, com os 40 anos lá no deserto, não é verdade, querido? Então, por isso, Deus, né, por causa dessa rebeldia, dessa decadência espiritual, né, dessa desobediência, Deus entregou Israel na mão dos filisteus por 40 anos. Tá? Então, amados, aqui nós vemos o seguinte, que o povo vivia uma situação calamitosa, tá? Então, era um contexto em que o povo vivia na prática do pecado, onde poucas famílias, veja bem, poucas famílias temiam a Deus, pouquíssimas famílias temiam a Deus, tá? E procuravam guardar os mandamentos. Entretanto, queridos, havia um casal que era fiel a Deus, fiel ao Deus vivo,
E esse casal recebeu uma visita do anjo do Senhor. Tá? E essa visita foi nesse tempo, né? Neste contexto, quando o povo de Israel vivia há 40 anos subjugado pelos filisteus. Bem, esta visita se deu a uma mulher, a esposa de Manoá. E nós vemos aqui o segundo ponto deste tópico, a mulher agraciada. Olha, o casal, amados, era formado por um homem chamado Manoá. Ele era da tribo de Dan, e sua esposa, que era estéril. Nós vemos aqui isso, esse texto, aqui no texto de Juízes 3:2. Tá? Foi para essa mulher que o anjo do Senhor, apareceu dizendo: eis que agora és estéril. Eis que agora és estéril e nunca tens concebido. Eis que agora és estéril e nunca tens concebido. Porém, conceberás e terás um filho. Dessa forma, a mulher de Manoá surge no cenário bíblico, surge no cenário do livro de Juízes, escolhida pelo Senhor para ser mãe do remidor do povo de Israel. A história é semelhante à história de Rebeca, à história de Ana, que tiveram também esterilidade revestida para gerar vida, que iriam desempenhar uma função importante para a glória de Deus. Então, amados, sob uma fé inabalável, a mulher de Manoá, devido ao favor gracioso de Deus, geraria um filho. E este filho libertaria o povo judeu do jugo dos filisteus. Então, queridos, o terceiro ponto aqui sobre os pais de Sansão é que recebendo orientações divinas. Nós, como pais, temos na Bíblia muitas orientações, várias orientações de como criar nossos filhos de acordo com a vontade, com o querer, com os desígnios de Deus. O terceiro ponto é recebendo orientações divinas. Olha, o anjo do Senhor deu orientações bem precisas a respeito da criação da criança que iria nascer. Isso aqui é importante, né? Então, querido, estes são os pais de Sansão. O segundo ponto nos fala sobre o nascimento de Sansão e a sua formação. O nascimento de Sansão e a sua formação. Olha, querido, o Senhor escolheu Manoá e sua esposa para serem pais do remidor de Israel. Uma escolha de Deus, tá? Foi o agir de Deus, foi o milagre de Deus na vida da esposa de Manoá. Agora vamos conhecer um pouco do nascimento de Sansão e também a sua formação, como Sansão foi criado. Este tópico também está dividido em pontos. Por exemplo, o nascimento e desenvolvimento de Sansão conforme a promessa, tá? Então, segundo ponto, a família de Sansão. E o terceiro ponto, a formação de Sansão, tá? Então nós vamos ver esses pontos aqui que com certeza são importantes para aprendermos, para entendermos tanto o nascimento quanto a formação de Sansão. Então, queridos, veja só aqui,
o nascimento e o desenvolvimento de Sansão. Nascimento e o desenvolvimento de Sansão, tá? Conforme a promessa, Sansão nasceu de uma mulher que era estéril. Ele cresceu debaixo da bênção do Senhor. Aqui em Juízes 13, 24, diz assim: depois teve esta mulher um filho e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Então cresceu debaixo, queridos, da bênção do Senhor. Tanto era assim que o Espírito Santo dirigia Sansão para o campo de Dan, tá? Então não havia dúvida de que a vida de Sansão estava sob a vontade soberana de Deus. Ela foi proveniente de um grande milagre executado pelo Altíssimo na vida da sua mãe. Então, Sansão é fruto de um milagre. Sansão é uma escolha divina. Sansão veio a este mundo como um projeto de Deus para ser executado. Sansão nasceu numa família fiel a Deus. Sansão também foi envolvido de carinho, de amor, de respeito e também de orientação. Queridos, segundo ponto, a família de Sansão. Olha, o menino Sansão, no plano terreno, estava sob a responsabilidade de seus pais. Embora o texto bíblico não traga muitos detalhes do relacionamento dos pais de Sansão, nós podemos inferir que Manoá e sua esposa tinham uma vida conjugal de conformidade, tinham uma vida conjugal de conformidade com a palavra de Deus, tá? Uma vida de profunda piedade, de honestidade e também de gratidão a Deus. Bom, a esposa de Manoá compartilhou diretamente com ele a respeito do anjo, Então o que nós vemos aqui? Quando a esposa de Manoá chega com ele, conversa sobre a visita do anjo, aquele homem terribilíssimo, que de aparência de um anjo de Deus, que conversa com ela e diz que ela tinha sido escolhida, que ela iria conceber, que ela nunca havia concebido, mas que ela iria conceber e que ela teria que tomar algumas atitudes e que a criança que ela iria conceber seria o remidor do povo de Israel. Ela chega, conta para o seu esposo e Manoá, a atitude de Manoá foi orar. Diz que Manoá orou intensamente, pedindo orientação, como criar aquela criança. Os dois estavam juntos e contemplaram a visão do anjo subindo em meio à chama no altar de luz. Queridos, nesse aspecto nós podemos perceber que o relacionamento entre Manoá e sua esposa tem impacto direto na formação do filho. Então, o nosso relacionamento entre eu e a minha esposa, entre você e sua esposa, ou vice-versa, tem sim impacto muito forte, impacto direto na formação dos nossos filhos. Certamente, querido, Sansão cresceu num lar cuja relação baseava-se em amor, em comunhão e piedade. Então veja bem, como era o lar de Sansão. Um lar harmonioso, um lar com entendimento, com conversação, com diálogo, um lar com compreensão, porém, um lar respeitoso às
orientações divinas. Sansão cresceu num lar saudável, recebeu uma formação saudável, e é o que nós vamos ver aqui sobre o terceiro ponto, né, que é a formação de Sansão, tá? A formação de Sansão, tá bom? Olha, pela citação da trajetória de fé de seus pais, nós podemos inferir que Manoá e sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações recebidas do anjo do Senhor. Isso significa que Sansão foi criado da maneira adequada, correta, justa. Que Sansão foi criado, foi preparado para assumir a posição que Deus tinha para ele aqui na terra, ligado ao povo de Israel, tá? Então ele foi criado de acordo com a orientação que o anjo dera a eles, quer dizer, de acordo com a orientação de Deus. Na vida adulta, amados, nós podemos ver que Sansão observava o protocolo do nazireado, tá? Sansão, ele observava sim. Então aqui em Números 6, de 1 a 7, nós vemos que o Senhor falou, né, sobre este assunto lá com Moisés, sobre o protocolo, como que era, tá, para ser um nazireu, tá? E o Senhor orienta aqui a Moisés, aqui na palavra, dizendo o seguinte, ó: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando um homem ou mulher se houver separado, fazendo voto de nazireu, para se separar para o Senhor, tá, de vinho e de bebida forte, se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebidas fortes não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem seca comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Olha, todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpra os dias que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as gadelhas do cabelo e da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará a corpo de um morto, tá? E então, queridos, olha só como era o protocolo, tá, do nazireado. Isto aqui, querido, é quando você se separa com um propósito. Isso aqui fala muito forte para alguns irmãos e comigo mesmo, né, sobre o nosso nazireado. Quer dizer, você fazer um compromisso de consagração, um propósito com Deus, e acaba não se separando das coisas impuras, não é verdade? Então aqui o protocolo do nazireado, da consagração, da separação, exigia renúncia, tá? Então Sansão até aí observava, tá, os protocolos do nazireado, vindo a violá-lo progressivamente, sabe? Sansão, ele vinha cumprindo o protocolo que recebera, né, para viver a sua vida de nazireu, tá? Para viver a sua vida de nazireu, mas progressivamente, tá? Sansão veio violar, né? Mais tarde, né, com o tempo, experimenta uma coisinha, parece que nada aconteceu e etc. E vai se aprofundando na desobediência e, consequentemente, distanciando-se de Deus e quebrando o seu voto de nazireu. Então, queridos, veja bem, né? Seus pais fizeram a parte deles. Os erros cometidos por Sansão não são responsabilidades de Manoá
de sua esposa, do pai e da mãe de Sansão. Sansão tomou decisões dele próprio. Sansão fez as suas escolhas, mas os seus pais fizeram a parte deles. Seus pais educaram, segundo a orientação, segundo a orientação que receberam do anjo. Além disso, eles cumpriram os papéis, esperados de pais para aquele contexto. Infelizmente, veremos que Sansão teve fraquezas, Sansão teve fraqueza de caráter e não honrou o voto de Nazireu para com o Senhor. Muitas vezes, queridos, nós temos votos com Deus e nós não conseguimos honrar esses votos, não é verdade? Não conseguimos honrar os votos que fazemos com o Senhor. Temos quebrado votos, E então, querido, foi isso aqui que aconteceu, com Sansão. Ele teve suas fraquezas, fraquezas de caráter, e ele não honrou o voto de Nazireu para com o Senhor. O que mostra que os pais zelosos, que ensinam seus filhos no caminho em que eles devem andar, como foi o caso de Manoá e sua esposa, como é o caso de muitos pais, significa que os filhos eles escolhem os seus próprios caminhos, e as nossas orientações, muitas delas não são respeitadas, não são observadas, porque nossos filhos tomam suas próprias decisões, Então, amados, a responsabilidade diante de Deus, ela é individual, O profeta Ezequiel, ele diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho, Então, amados, veja bem, é individual, certo? Vemos o exemplo de Caim e Abel. Tiveram a mesma formação, mas o comportamento fora diferente, completamente diferente, não é isso? Então, meu querido, os pais orientaram a Sansão, mas ele também tomou a sua própria decisão, Mas Sansão teve uma formação segundo a orientação de Deus passada para seus pais, Manoá e sua esposa. O terceiro ponto, o terceiro tópico da nossa lição fala sobre a fraqueza de caráter de Sansão, Fraqueza de caráter. Olha, queridos, Sansão subestimou o poder do inimigo. Hoje é muito comum nós ouvirmos pessoas subestimando, declarando-se forte, poderoso, desafiando o inimigo de peito aberto, podemos dizer assim, sem se dar conta do poder do inimigo, da força que o inimigo tem. Sansão sabia da unção que estava sobre a sua vida para vencer seus inimigos. Isto é certo, isto é fato. E Sansão passou a confiar cada dia e cada vez mais nesse poder enorme, grandioso que ele tinha, capaz de ter grandes vitórias, capaz de ter grandes realizações. Junto com essas experiências, veio crescendo no Sansão uma vaidade, uma confiança em si mesmo, quando essa confiança era para ser direcionada a Deus. E nós estamos vendo muitos obreiros caindo justamente por isso, muitos servos caindo justamente por isso, porque estão se achando demasiadamente espiritual, estão se achando fora do chão e não estão avaliando o poder avassalador de Satanás. Então Sansão sabia da sua unção que estava sobre a sua vida para vencer seus inimigos.
E nós também sabemos que o Senhor nos deu poder para repreender o inimigo, para curar enfermos, mas nós nunca podemos esquecer, queridos, que esse poder vem de Deus e só está em nós enquanto nós estivermos cumprindo o nosso nazereado. Quer dizer, enquanto nós estivermos em comunhão com Ele, em conformidade com a sua vontade, cumprindo o protocolo de um servo cristão. Certa feita, Sansão foi cercado por mais de 1000 soldados filisteus. Esses soldados estavam armados, mas Sansão ele matou com uma queixada de jumento todos eles. E nós vemos isso aqui em Juízes 15, versículo 15 e 16, que diz: e achou uma queixada fresca de um jumento e estendeu a sua mão e tomou-a e feriu com ela os 1000 homens. Está vendo, queridos? Então veja bem, é o que nós vemos. Entre muitas proezas de Sansão, ele encontrou um leão nas vinhas de Timina, né? O qual rasgou como quem rasga um cabrito. Por quê? O Espírito do Senhor veio sobre ele, tá? O Espírito do Senhor veio sobre ele, sobre o juiz de Israel, para matar esse filho de leão. Então, queridos, quando nós estamos debaixo da graça, quando nós estamos na unção do Espírito, quando o Espírito Santo está sobre nós, nós temos poder incalculável. Nossa força se multiplica e o inimigo não pode nos abater. Mas por quê? Porque estamos debaixo da unção do Espírito Santo. E Sansão vinha vivendo esta vida debaixo da unção, agindo e cumprindo o protocolo do seu nazereado. Mas chegou um momento que Sansão começou a quebrar esse protocolo. Quando nós começamos a quebrar, amados, o protocolo cristão, o compromisso que assumimos com Cristo, quando nós começamos a nos afastar do ideal de Deus, do propósito de Deus, nós começamos então a sofrer derrotas, a sofrer perdas, a ter, meus queridos, derrotas. Então, queridos, veja bem, Sansão foi acostumando-se, né, com a vitória sobre os inimigos, até que mais tarde ele seria vítima dessa subestimação. Então é isso. Você vai hoje, você ora pelo enfermo, ele é curado. Você vai hoje, você ora pelo endemoninhado, ele é liberto. E você vai se acostumando com as vitórias, e as vitórias, e as vitórias, e você começa a se achar. E você começa a achar que você está flutuando. E você começa a deixar de observar o protocolo da vida de um cristão. Você começa a deixar de observar a Bíblia. Você começa a achar que você já chegou no auge do poder de Deus. Meu querido, o Senhor dá e o Senhor tira. Sansão recebeu um poder grandioso, mas quando ele quebrou o protocolo do seu nazereado, ele perdeu esse poder. Foi perdeu completamente o poder. E foi ridicularizado pelas pessoas e envergonhou também o nome do Deus Altíssimo. Não por acaso o apóstolo Pedro alerta a igreja a respeito das artimanhas do diabo. Ele diz aqui: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aqui em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8, tá? Então, sede sóbrios, tá? Prestem atenção, vigiem, porque Satanás, ele está aí ao derredor, de uma maneira sutil. Ele está aí procurando
alguém que ele possa tragar. E quando você sobe, né, no pedestal da vaidade, quando você começa a se achar poderoso, porque Deus está agindo através de você, você se torna um alvo fácil, tá? Então, querido, cuidado. Tudo que tem acontecido através do seu ministério, tudo que tem acontecido através de você, as curas, os milagres, as vitórias, as almas ganhas, isso é projeto de Deus. E se você sair desse projeto, você pode sofrer as consequências, tá certo? Então não deixe de fazer a obra do Deus vivo. Amém? Então, querido, a presunção de Sansão, visto que o Espírito do Senhor o capacitou a realizar grandes proezas, que o homem comum não teria condições de realizar, Sansão não percebeu que tinha um terrível inimigo. Não percebeu que tinha um terrível inimigo. Qual era o terrível inimigo de Sansão? O seu ego. Ele começou a envaidecer-se pelas proezas que ele fazia. Não é muito parecido com algumas pessoas que se envaidecem no altar, nas orações, porque algo aconteceu, um milagre aconteceu e começa achando-se que é o cara, eu sou, então não é você, é Deus, tá? Sansão não percebeu que ele tinha um terrível inimigo. Talvez você também não esteja percebendo que você tem um terrível inimigo que está à espreita 24 horas. Está à espreita 24 horas, procurando uma oportunidade para tragar alguém. Então, o inimigo de Sansão era o seu próprio ego. Este o levou a subestimar a presença de Deus em sua vida. Tá? Sua força vinha de Deus. A força de Sansão vinha de Deus. Meu querido, a sua força espiritual vem de Deus. Não esqueça jamais disso. Mas Sansão agia como se essa força viesse dele. Fosse ele, tá, que estava gerando essa força. Mas a força de Sansão era gerada por Deus segundo o protocolo do nazireado. Ei, querido, a unção que está em você é gerada pelo Espírito de Deus segundo o protocolo de uma vida de fidelidade a Cristo, de busca, de consagração, de unção. Tá certo? Então, a força vinha de Deus, mas Sansão já estava agindo como se essa força viesse dele mesmo, e por causa disso, Sansão passou a anular a glória de Deus. E é isso que nós estamos vendo acontecer. As pessoas passando a anular a glória de Deus. Olha, se você quer um pregador eloquente, você tem que pagar 10 mil, 20 mil reais para que ele venha pregar na sua igreja. Se você quer uma pessoa para cantar na igreja, que já tenha algum nome, você tem que pagar 20, 30, 40, 50, 100 mil reais para vir cantar na igreja. Essas pessoas estão anulando a glória do Senhor, tá? Anulando a glória de Deus. E há aqueles que não pregam em igrejas pequenas, só em grandes igrejas com multidões. E onde está o caminho? E onde estão os valados? Não é verdade, meu querido? Então, quando nós deixamos de cumprir o protocolo nos dado por Jesus Cristo para fazer a sua obra, nós vamos sofrer as consequências, tá? Então, sua atitude, a atitude de Sansão, foi uma atitude rebelde e presunçosa, tá? E essa atitude o levou a não dar o primeiro lugar ao Senhor. A não dar o primeiro lugar ao Senhor.
passando então a buscar o prazer e a ociosidade e também a luxúria. E nós vemos isso aqui em Juízes 14, versículo 1, que diz: E desceu Sansão a Timina, e vendo em Timina uma mulher dos filisteus, filha dos filisteus, tá? No 16:1 diz: E foi-se Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. Começou a decadência de Sansão. Começou a decadência de Sansão. Então é muito triste, amados, quando os filhos não conseguem mais ver a benevolência do Senhor. Todavia os pais devem continuar fiéis a Deus, sendo como faróis que encorajam os filhos rebeldes a se reconciliarem com Deus, tá? Então, amados, veja só, né? Manoá e sua esposa falharam na educação de Sansão? Não. Fizeram da forma, né, que receberam de Deus. Cumpriram o protocolo da criação de Sansão que fora dada pelo próprio Deus. Mas Sansão não cumpriu o protocolo que recebera para viver o seu nazereado. E o terceiro ponto deste tópico é a manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. Tem muita gente manipulando o poder de Deus, tem muita gente brincando com o pecado. Em Juízes, no capítulo 16, versículo 16 ao 18, diz assim: Sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse: Nunca subiu navalha à minha cabeça. Olha, queridos, manipulando o poder de Deus, brincando com o pecado. Sansão brincou várias vezes com a Dalila, não se dava conta que era uma ferramenta de Satanás para destruir o seu poder, o poder que Deus havia lhe dado, para fazê-lo pecar, porque só desta forma realmente o poder, a unção do Espírito Santo sairia de Sansão. Tá? Então a Bíblia descreve como Sansão tratava as coisas espirituais. Ele entrou num terreno perigoso. Sansão entrou num terreno perigoso, tá? Queridos, brincando com coisas santas, tá? Então ele obteve uma ideia falsa do poder de Deus. Iludido, pensava que poderia viver de qualquer maneira, pois estava certo de que o poder divino não iria lhe faltar. Geralmente, quem brinca com as coisas espirituais também passa a brincar com o pecado. E é verdade. Ele enfrentou os conselhos de seus pais, afrontou, os conselhos de seus pais, para se envolver com uma mulher estrangeira. Deixou-se dominar pelas paixões carnais e passageiras. Infelizmente, alguns filhos dos nossos arraiais passam a fazer as mesmas escolhas de Sansão. São pessoas escolhidas por Deus, pessoas que têm o seu nazereado, mas que acabam quebrando o protocolo do seu nazereado, da sua escolha, do seu chamado, e acabam entrando de cabeça na vida carnal. Então, amados, foi o que aconteceu com Sansão. Deixou-se dominar pelas paixões carnais, paixões passageiras, né? E infelizmente, amados, alguns de nossos dias têm vivido essa mesma experiência, né? Têm feito as mesmas escolhas de Sansão, tá? Então, nesse caso, os pais devem fazer
o que se espera que eles façam, né? Educar o filho no caminho do Senhor. Está lá em Provérbios 22, 6, diz assim, tá? Provérbios 22, 6, né, que devemos educar os nossos filhos. Entretanto, saiba que as escolhas de seus filhos serão de inteira responsabilidade deles, quer para justificá-los, quer para condená-los, né? Então, nossos filhos, eles farão as suas próprias escolhas. O que nós não devemos, meu querido, é deixar de educá-los, né? Não devemos deixar de educá-los, de orientá-los, de sermos modelos para que eles possam entender a vida cristã. Então, queridos, na lição nós temos aprendido, né? Aprendemos aqui no primeiro ponto sobre os pais de Sansão, homens, né, que eram fiéis, eram piedosos, que serviam a Deus, confiavam em Deus, e que a esposa de Manoá fora escolhida, fora separada para dar a luz ao remidor de Israel, né? E no segundo ponto nós vimos o nascimento de Sansão e a sua formação. Sansão recebeu uma boa formação, uma formação de Deus. Os pais de Sansão receberam um protocolo para a criação de Sansão. E Sansão recebeu um protocolo de como ele deveria se comportar como nazireu. Então, no terceiro ponto, né, nós vemos a fraqueza de caráter de Sansão. Sansão enfraqueceu, fraquejou, caiu, perdeu toda a unção que ele tinha, foi ridicularizado, passou por situações adversas, mas arrependeu-se. Pediu a Deus uma nova chance. E Deus concedeu essa nova chance a Sansão. E o resultado é que Sansão matou mais inimigos na sua morte do que em toda a sua existência. Então, meu amado, só para a gente lembrar aqui o que nós estudamos, né? Só o que nós podemos lembrar é o que o capítulo 13 de Juízes mostra, né? Tá? Então, mostra que os filhos de Israel tornaram a fazer o mal aos olhos do Senhor. E, em consequência, o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Tá? E você pode ir lá nos comentários e citar pelo menos 2 orientações do anjo do Senhor à mãe de Sansão. Quando a mãe de Sansão recebe a notícia do anjo, né, que ela iria conceber, e também o que seria dessa concepção, o anjo orientou. Você lembra quais? Pelo menos 2 das orientações. Você lembra? Coloca lá no comentário para ajudar outros irmãos que também estão estudando a lição. Terceiro ponto. Segundo a lição, o que nós podemos inferir, tá? Podemos inferir pelo texto bíblico. Bom, podemos ver aqui que Manoá e sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações recebidas pelo anjo do Senhor. Eles receberam um protocolo de conduta, de comportamento para criar Sansão. E eles criaram da maneira como receberam as orientações. Tá? E o quarto ponto, o que podemos subestimar, né? Segundo a lição. O que nós não podemos subestimar, segundo a lição. Você lembra que Sansão subestimou alguém? Né? Isso, nós não podemos subestimar o nosso inimigo, né? Segundo a lição, o que acontece com quem brinca com as coisas espirituais? Olha, responde aí no comentário. O que acontece quando alguém está brincando
com as coisas espirituais, usando o nome de Deus, né? Enganando as pessoas em nome das coisas espirituais, queridos, brincando com o poder que Deus te deu para evangelizar, para ganhar almas. O que acontece? Tá? O que acontece com quem brinca com as coisas espirituais? Se você lembra, então responda, tá bom? Para quê, amados? Para que outras pessoas possam ficar inteiradas, possam aprender, tá bom? Então, querido, a lição de hoje, né, fica por aqui. Graças a Deus que nós chegamos ao final de mais uma lição. Aprendemos aqui sobre esta personagem, né, importante no Velho Testamento, que foi Sansão. Deixou uma história de acertos e de erros, né, e que foi um homem também escolhido por Deus para uma grande missão. Você já pensou que Deus te escolheu para uma grande missão? Tá? A missão de salvar, de ganhar almas para Jesus, é uma missão grandiosíssima. E você recebeu esse protocolo de Deus para ir a todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Você já está fazendo isso? Se ainda não está fazendo, te dispõe a fazer, porque urge, tá bom, meu amado? Querido Deus, obrigado pela tua bênção, obrigado pela lição de hoje. Que o Senhor nos dê a tua graça e a tua paz, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Olha, eu quero convidar você para estar comigo daqui a pouco, lá na sede da nossa igreja, às 7h30 da manhã, para a escola bíblica presencial, e às 19 horas para o culto da família, em nome de Jesus. Deus te abençoe, fica na paz.